Hoje, o alto executivo, quando ele completa 50 anos, se chega a tanto e se aguenta, ele não percebe. Mas na escala evolutiva, ele está com alguém que já está tentando pisar nos calcanhares dele. E aí a organização se reúne o conselho da empresa e diz, olha, você está com 50 anos, então vai fazer uma viagem para o exterior, aí depois nós vamos aposentar você vai ganhar bem, mas você já não é mais necessário. E a pessoa diz, mas como? Eu estou com 50 anos, mas eu estou ainda forte, eu tenho intelecto suficiente, tenho ideias novas para poder evoluir, desenvolver. Não, você já é velho, não dá mais condições, você já está cansado, nós vamos aposentar você, e é isso que tem que ser feito. E a grande maioria dessas pessoas, elas se aposentam, e se não tiverem o que fazer, que a grande maioria que não se programa para poder fazer as coisas, se aposentam e ficam aí perfeitamente atormentadas, porque elas não têm o que fazer e começam a andar no começo, dizem que vão fazer várias coisas, que vão viajar, que vão estudar, que vão ler, que vão escrever livros, que vão fazer conferências, que vão se dedicar à religião, vão se dedicar mais à família, mas depois entram numa rotina monótona, numa monotonia tão profunda que grande parte dessas pessoas buscam o suicídio. E o suicídio, ele pode ser indireto, através da bebida alcoólica que falamos, através do excesso de tabaco, através das perturbações das narcodependências de diversa forma, ou então as saídas pelos distúrbios comportamentais que a pessoa possa ter. De repente ela começa a ter uma vida altamente desregrada no campo da sexualidade, que ela já sabe que não tem tanta potência, e tem dificuldades aí à larga. E essa pessoa que vai fazer tanto plano, que vai fazer tanta coisa, ela não faz nada e fica naturalmente amesendada, repoltreada aí todo o tempo, olhando televisão, os olhos estão olhando, mas a mente não está junto, porque ela está preocupada, está voltando no passado, naquele tempo em que ela ajudou a empresa a progredir, a empresa progrediu muito, mas ela não arrumou uma ocupação adequada, então ela vive num campo de tormento, e muitos então não vão para o suicídio indireto, mas vão para o suicídio direto, então tomam veneno, ou se matam, se dão tiros, e às vezes muitas dessas pessoas tão perturbadas estão, que nem deixam uma carta para dizer quais são as motivações pelas quais ela tomou essa deliberação. Então nós percebemos que o tempo da vida moderna hoje, se não houver um certo controle de limite de forças proposta pela doutrina espírita que nós professamos e que cuidou entre as grandes leis trazidas por Deus ao nos criar, porque Deus nos criou, Deus nos deu vida e nos deu inteligência. E deu leis, várias leis, a lei de conservação, lei de adoração, lei de amor, lei de causa e efeito, lei do livre-arbítrio, enfim, várias leis. E entre elas deu a lei do trabalho. E esta lei, que é do trabalho, um trabalho que já deixa de ser aquele trapalhes, aquele instrumento de tortura, mas é alguma coisa prazerosa em que permite que o espírito, pelo seu livre-arbítrio, pelos pontos de referência das leis divinas que ele tem, ele possa então ter prazer de produzir, e tendo prazer em produzir com a limitação necessária e dando naturalmente pela sua própria multifocalidade psíquica tempo para o seu lazer, para suas saídas, para o seu tempo de família, o seu tempo para os seus livros, o seu tempo para os seus estudos, o seu tempo para o cinema, para o teatro, para a diversão, para comer pizza com a esposa e os filhos, ou só a esposa, ou os amigos, se ele for solteiro, não importa, ele terá uma vida prazerosa. Por quê? Porque ele sabe organizar-se, ele aprende a organizar-se. Então, há que ter tempo para tudo, diz o Eclesiastes, que é um dos grandes livros bíblicos. É tempo para tudo, tudo precisa ter seu tempo adequado. E se o homem não arruma o tempo adequado para todas as coisas, ele faz muito menos das coisas, para depois, na velhice, ele começar a lamentar aquilo que não fez e tem dificuldades. Então, as pessoas vivem hoje nessa condição, e o nosso contributo aqui, muito modesto, porém profundamente fraternal, é também nós começarmos a pensar juntos a respeito dessa situação. Afinal de contas, cheguei em tal idade, não importa a idade que você tenha, você que está me ouvindo, mas o que importa é, você chegou a tal idade a ponto de poder ter interesse em ouvir aquilo que eu estou falando. Então, já que você chegou nessa condição, então você está num grande ponto aí de que pode fazer uma transformação. Porque dentro das leis, nós temos a lei do livre-arbítrio que nos permite a movimentação. Então, quando eu sou causa, me sujeito aos efeitos, determinismo. Mas a causa é de livre-arbítrio. Então, eu posso replanejar a minha vida. Para que correr tanto? Para que diminuir tanto as minhas potências fisiológicas para papéis? Porque eu sou escravo dos papéis, escravo do telefone, escravo dos horários e tudo mais. Por quê? Porque eu não organizo, não que eu tenha que prescindir destas coisas, porque são coisas da vida moderna, que eu tenho necessidade delas, mas como utilizá-las? Veja o problema da internet hoje. A internet agora virou uma internet mania. As pessoas ficam viciadas, tem gente que está doente em laboratório psiquiátrico e psicológico, fazendo tratamento porque viciou na internet. Vicia tanto que, além daquilo que precisa ser comunicado, porque criou-se esse correio eletrônico para ser as coisas muito mais rápidas, e as pessoas atravessam noites inteiras e dias inteiros para não fazer
outra coisa a não ser ficar fuçando a vida dos outros, ficar vendo coisas que não têm a menor necessidade e fica fazendo até sexolatria através da telinha aí do computador, com uma perturbação de alta profundidade. São pessoas que necessitam de terapia psicológica, de orientação. Por quê? Porque não são donas de si mesmas. Elas são escravas de alguém ou de alguma coisa. Elas não conseguem mandar-se, elas não conseguem ordenar-se, elas não conseguem dizer não na medida da necessidade, como não conseguem dizer sim quando há necessidade. Então ela mistura uma coisa com outra e se escraviza totalmente. Veja só que, se nós começarmos a ver o problema da escravidão, e a escravidão que veio dos índios, a escravidão que veio dos negros, o Brasil tem um karma aí a cumprir, se é que alguém gosta da palavra karma, que está muito em moda, então por que o Brasil tem um compromisso aí com a raça negra? Por causa disso, ela fez a escravidão. Mas por outro lado, imaginemos se os negros escravizados, que eram em muito maior número, como é na África, por exemplo, um pequeno grupo na África, liderados por Pieter Botha, eles escravizaram aí, fizeram aí misérias na África e tudo mais, até que um Nelson Mandela, outro negro que ficou 27 anos preso, começou a se insurgir, porque ele começou a pensar. E pensando, ele começou a liderar. E liderando, ele chegou até o alto posto da presidência da República, trazendo uma grande etapa, uma grande alavanca de progresso para a África. Então, os escravos, que eram em muito maior número, se eles tivessem um tempo de pensar, não se escravizariam, podiam se insurgir. E na insurgência eles poderiam debelar essa coisa da escravidão. Por que não fizeram isso? Qual o motivo? Porque eles estavam escravos da própria condição escravocrata de que eles eram dotados dentro do campo do racismo, das dificuldades que tem. E aí, claro, muitos deles se levantaram contra e pagaram com a vida este levantamento, mas começaram a insuflar nas pessoas de que há necessidade de que alguém venha avisar. A bondade divina, então, de vez em quando nos manda, em determinadas etapas da vida, nos manda os missionários e os coloca em todo o setor sociológico, em todas as vertentes sociais, para como alguém que levanta e vem trazer ideias novas, ainda que no começo não é aceita, ainda que de pronto é sacrificada ou é mirada por sacrifício e coisas parecidas, mas vai deixando as suas ideias, porque houve tempo em que o ser humano, ainda orgulhoso e profundamente egóico, ele achava que matando a pessoa ele matava as ideias, mas é um equívoco muito grande, porque as ideias acabam ficando. Os grandes homens do passado, que para o mundo espiritual retornaram, e alguns deles já voltaram para a Terra pela bênção da reencarnação, as ideias deles proliferam até hoje. Veja o Cristo Jesus, por exemplo, a quem seguimos. É uma personalidade que, pelo calendário atual, que é o calendário gregoriano, ele disse coisas 2000 anos passados que parece que falou ontem. Basta traduzir do aramaico para o linguajar português de agora e nós perceberemos que ele está falando coisas da atualidade, são ensinamentos eternos, coisas que vão nos mexendo na alma. Quanta gente se estimula com essa personalidade. E por quê? Porque ele tinha tempo para tudo. Jesus tinha um organograma, ele montou uma sociedade que não deu muito certo com os 12 apóstolos, mas o seu organograma, as suas ideias é que deram certo, que até hoje nós estamos falando delas. Ele se montou num organograma, ele com Deus, de tal maneira, de tal sorte que hoje ele se tornou guia e modelo de humanidade. Então nós podíamos nos tornar guia e modelo de nós mesmos, o que é a grande dificuldade que o ser humano no campo do modernismo tem. Nós começamos a pensar dessas dificuldades que a pessoa arruma para ela, essas dificuldades aí que ela encontra e às vezes está tão escravizada como um polvo que vai crescendo, crescendo e através dos tentáculos vai nos envolvendo e cada vez vai nos apertando cada vez mais, vai nos estrangulando e sugando as nossas energias, porque o povo vive da sucção das energias das suas próprias vítimas. E por quê? Qual o motivo que o ser humano chegou a essa circunstância? Por quê? Porque alguém disse que time is money, quer dizer, tempo é dinheiro. A pessoa vem com essa coisa de que tempo é dinheiro, tempo é dinheiro, tempo é dinheiro, e o dinheiro então acabou, que é uma coisa boa, que é muito importante ter, e o espiritismo se assenta muito bem nisso, naquela coisa de servir a Deus e a Mamon, então, ou dar a César o que é de César. Então o espiritismo é a favor da materialidade. Ele é contra o materialismo, é verdade, mas é a favor da materialidade. Ter os bens materiais, os bens que a gente necessita, os bens que não dão conforto, porque afinal de contas a gente trabalha tanto, tem que ter aí uma expressão externa de progresso, como ponto de referência de progresso. Isso também veio através da própria fala de Jesus, que disse: não amais a quem ou o que vedes, como podeis amar a quem ou o que não vedes, se referindo ao próprio Deus. Então nós temos que amar as coisas que temos, adquirir aí as roupas que necessitamos, quanto mais modernas melhor, porque, bem, adquirindo os bens materiais, nós estamos ajudando as pessoas que os confeccionaram, estamos aí revolucionando a marcha da economia, a marcha da indústria, do progresso, enfim, ajudando as pessoas. Então não deixa de ser uma forma de caridade, idade querida, de fazer as coisas para poder, claro, ter aquele conforto.